Sabe aquela química da escola que, né, às vezes parecia meio distante? Hoje a gente vai explorar uns estudos bem legais que mostram como ela está super presente no nosso dia a dia. E em lugares que a gente nem imagina, viu? Temos fontes aqui que vão desde, olha, experimentos que dá para fazer em casa até análises do que a gente come. A missão é, assim, encontrar as pérolas, as ideias mais surpreendentes desses materiais. Certo, então? Vamos lá. Começar com algo que parece, sei lá, coisa de série de investigação, CSI, mas que dá para fazer na cozinha de casa. Uma das fontes escreve um experimento, olha que legal, de baixo custo para extrair DNA de frutas ou até de cebola, usando material caseiro mesmo, tipo detergente, álcool. Isso foi aplicado com alunos do ensino médio e interessante que foi até de forma remota. Muitos alunos conheciam o DNA, claro, de filme de série, né? Mas ficaram, nossa, super surpresos de ver que dava para extrair e ver o DNA ali em casa. Achavam que era coisa só de laboratório super chique ou exame de sangue. É fascinante mesmo. E o legal é a simplicidade, né? A química por trás é relativamente simples, mas muito eficaz. Pensa assim, quando você amassa a fruta ou a cebola, tá rompendo as células. Aí entra o detergente. Ele faz com o DNA algo parecido com o que faz com a gordura na louça, sabe? Ele quebra as membranas que envolvem a célula e o núcleo, aí o DNA fica livre ali na solução. Peraí, então o detergente, ele age na célula de um jeito parecido com o que age na gordura? Que interessante isso. Exatamente. E depois vem o sal. O sal ajuda as moléculas de DNA, que são bem longas, a se juntarem, a se agregarem, e, por fim, o álcool etílico, geralmente gelado. Como ele é menos denso que a água e o DNA não se dissolve bem nele, ele faz esses aglomerados de DNA subirem e formarem aqueles fiozinhos brancos, sabe? Fica visível bem na interface entre a água e o álcool. Caramba, que visual, hein? Mostra como a ciência pode ser acessível, né? Tira um pouco aquele ar de mistério todo. Mas, bom, saindo dessa escala micro, a química também explica coisas enormes. E também coisas bem pessoais, né? Outra parte das fontes fala de equilíbrio químico. Exato. O equilíbrio químico é um conceito-chave. Imagina uma balança. Tá. Muitas reações químicas não vão só num sentido, elas podem ir e voltar. Tipo uma via de mão dupla. O equilíbrio é quando a velocidade da ida e da volta se igualam. A balança está nivelada. Mas se alguma coisa muda, por exemplo, se a gente adiciona mais de um produto ou reagente, a balança desequilibra. E a reação química tenta, digamos, se ajustar para voltar ao equilíbrio. Entendi. É como se o sistema tentasse compensar a mudança. E como isso se aplica a algo grande, tipo no planeta? Esse ácido libera íons H3O+, o que faz o quê? Diminui o pH da água, ou seja, deixa o oceano um pouquinho mais ácido. Um pouquinho. Mas isso já faz diferença. Faz, e muita. Parece pouco, mas essa pequena mudança no pH já dificulta a vida de organismos como corais, moluscos, aqueles que precisam formar conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio, sabe? Fica mais difícil para eles construírem essas estruturas. É um problema em escala global mesmo. Nossa, que impacto! E pensar que o mesmo princípio afeta algo tão, assim, pessoal quanto os nossos dentes. Como assim? Precisamente. É a mesma lógica do equilíbrio. O esmalte dos dentes é feito basicamente de um mineral, a hidroxiapatita. É uma estrutura bem resistente. Naturalmente, um pouquinho desse mineral se dissolve na saliva, liberando íons cálcio, fosfato e hidroxila. É um equilíbrio dinâmico ali. Mas aí vem o problema. Quando a gente come açúcar, as bactérias da boca fermentam esse açúcar e produzem ácidos. Ou então quando tomamos direto uma bebida ácida, tipo refrigerante ou suco de limão. Certo. Esses ácidos reagem com os íons hidroxila ou H-, que estão ali na saliva, vindos da área de solução natural do esmalte. Ao remover essas hidroxilas, o equilíbrio é perturbado, a balança pende. Para tentar restabelecer o equilíbrio, o que acontece? Mais esmalte se dissolve. É a chamada desmineralização. Ah, então é por isso que começa a cárie. O dente tentando compensar a acidez. Exato, é o início do processo. A fonte até menciona um ponto crítico. Abaixo de um pH de 5,5 na boca, esse processo de dissolução acelera bastante. Caramba, é a mesma química então agindo no oceano e na boca.
Impressionante. E falando em boca, né, em comida, outra pesquisa que apareceu nas fontes foi olhar bem de perto o que tinha em amostras de camarão. Camarão sem casca, vendido lá em Belém, no Pará. E os resultados foram, inesperados. Digamos, crocantes. Pois é, os resultados são de chamar atenção, sim. Fizeram uma análise microscópica, sabe? Olhar com lente de aumento mesmo e encontraram coisas que definitivamente não deveriam estar ali. Fragmentos de insetos. Insetos? Tipo o quê? Olha, a fonte cita pedacinhos de barata, formiga. Além disso, encontraram também minúsculos pedaços de plástico e até pelos humanos. Peraí, pedaços de barata e plástico no camarão. Até naquele embalado de supermercado. Fala sério. Isso é... Sim, é bem preocupante, né? Sim, é preocupante. Levanta uma questão séria sobre higiene, sobre o controle de qualidade na manipulação desses alimentos. Pode ter sido na pesca, no transporte, no processamento, na venda. Em alguma etapa, houve falha nas boas práticas. E não é só o nojo, né? A presença desses contaminantes físicos, como plástico, já é um risco se a pessoa engolir sem querer. Mas os insetos, como baratas, podem carregar micro-organismos perigosos, bactérias como Salmonella, E. coli, então tem um risco biológico também. Entendi. Quer dizer, não é só aparência, tem risco para a saúde mesmo. Exato. Mostra como a vigilância sanitária e as boas práticas de fabricação são fundamentais em toda a cadeia, né? Desde lá do início até chegar na nossa mesa. Mesmo em produtos que vêm embaladinhos do supermercado. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa conversa aqui, a química está explicando desde como a gente pode, sei lá, brincar de cientista em casa e ver DNA, passando pela saúde dos oceanos, que é algo gigante, e a saúde dos nossos dentes, até chegar na segurança e na qualidade daquilo que a gente come. É muita coisa conectada. Exatamente. Essas fontes que a gente discutiu, elas dão um vislumbre, né, de como esses princípios químicos atuam em escalas tão diferentes, do global ao micro, do ambiente ao nosso corpo, e com implicações bem práticas para o nosso cotidiano. É a ciência viva, né? Saindo do livro didático e agindo num mundo real. Muito bom. E para a gente fechar com uma provocação, uma ideia para pensar, as fontes também mencionam outras coisas interessantes, como pesquisas que usam resíduos, sabe? Coisas que a gente normalmente joga fora. Ah, sim! Como borra de café ou sementes de uva. Isso, usando isso para produzir biodiesel. Pois é a química buscando transformar o que a gente vê como lixo em algo útil, como energia. É uma área super importante hoje em dia, buscando sustentabilidade, né? Exato. Então fica aí a reflexão para o pessoal que está ouvindo. Que outros materiais do nosso dia a dia, que hoje talvez a gente considere lixo, poderiam ter um potencial químico valioso escondido ali. Um potencial que talvez ainda não foi explorado, né? Fica a pergunta no ar.